tem uma série, né, pastor? Os besouros. Aqui na minha criança também apareceu um monte de besouro. Aí, você também. Amém. Boa noite a todos os irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a misericórdia de Deus esteja com todos vós. Vocês que se esforçaram para estar aqui, os que não puderam estar hoje, eu teve com os irmãos, comunicou a ausência do culto, mas que Ele seja abençoado os tiverem. Vocês que nos acompanham sempre pela internet, os meios de comunicação, Deus possa abençoar nosso coração. Deus abençoe o pastor. Adel já vai nessa saudação aqui, antes da pregação, e é bem-vindo ao nosso meio, tá bom? Graças a Deus, sem perda de tempo, nós vamos cantar alguns hinos no nosso cenário. Eu já só tenho ensinado, mas é tudo fácil. Viu? A Porta da Salvação, número 42 do nosso cenário. Lá no 42. Eu vagava neste mundo, não tinha paz no segundo, nem sabia o que fazer. E então a porta aberta, e um homem estava perto, então eu parei pra ver. Era já
continua aberta, escancarada, né, pastor? Só não quer ser salvo quem quer aceitar Deus, né? Isso. Mas graças a Deus, por sua infinita graça, misericórdia, o sangue derramado na cruz, hoje nós temos paz e comunhão com Ele. Vamos cantar mais um louvor, é o de número 93, logo após será recolhidas as ofertas para a causa da obra do Senhor. 93, seguro, sobre. Estou seguro. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Sentado mesmo, vamos agradecer ao Senhor, né? Amado Deus, bom e eterno Pai Celeste, te louvamos nessa noite de bênção, de paz e alegria. O Senhor nos traz aqui diante da tua presença, Senhor. Ajude cada irmão, cada dizimista, cada ofertante. Não me deixe faltar na mesa do pão, no corpo, a saúde, a paz no coração, a alegria. Ó Deus, que contribui aqui para esta causa, Senhor. Cada dizimista, cada ofertante. Os abençoe no nome de Jesus Cristo. Agora pedimos também que o Senhor abençoe a sua oferta. Receba
que está empregado aqui na tua causa, na tua obra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Vamos ouvir o irmão José Provenço. Eu acho que está muito alto esse violão, o som. Bem. Alô. Amém. Graças a Deus. Só quero De número 172. Desejo louvar o Senhor com o hino aqui. Ah, não, peraí, irmão. Peraí. Você tocou? É isso mesmo. Então, se caso eu errar, você não me perdoa. Tá? Qualquer coisa eu te ajuda aqui. A minha Tá. Portanto, é louvar a Deus, nosso Deus. Né? A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era cego, desprezível, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, glória a Deus, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era o quê? Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu sua mão para mim, quando Jesus estendeu sua mão, glória a Deus, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era um pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, mais uma vez, quando Jesus estendeu sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era um pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Graças a Deus. Né? Deus abençoe o irmão José Provenço. Pastor Louvor, você baixou meu microfone? Aleluia. Baixa o microfone. Aleluia. Aleluia. Vamos lá, vamos cantar mais esse louvor. Fala, fala, Senhor. Número 52. Mas esse, nós partilhamos a salvação do irmão, que é outra parte.
chegar, pastor. Graças a Deus. Bem rápido para nós aí. Está presente? Bom? Sim. Pode tirar. Você quer tirar? É melhor. Se puder pegar depois. Traz. Só tem, cara, só tem. Ah, é só até aqui, tudo bem. Graças a Deus. Eu sou o pastor Adelmo, Sério Deus, Vila Piã, Rio de Janeiro, Belfort Roxo. Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Meu pastor presidente, pastor Hélio de Castro, pastor presidente. Eu agradeço a Deus por estar aqui nesse dia para agradecer a Deus por esse momento de graça que temos para adorar a Deus. Vim visitar meus parentes que moram aqui nessa rua, né? E estou aqui passando uns dias. Em breve estou retornando para a cidade do Rio. Vim para São Paulo, só que lá em São Paulo estava muito frio, chovendo. Eu não pude sair para lugar nenhum, fiquei em casa, na casa do meu sobrinho, da minha cunhada, porque meu irmão já foi embora, já partiu, não está mais entre nós, né? E aqui eu estou nesse dia. Minha cunhada morava mais próximo, lá no centro, aí veio morar aqui também, já tem uns 40 anos ou mais que eu visitava esse pessoal, e agora eu vim rever, estou aqui, né? Louvado seja Deus. Vou deixar só um versículo aqui da palavra de Deus, a nossa meditação dentro da salvação, que obrigado. Aqui do livro de Mateus, capítulo 11, verso 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós aprendemos de Jesus, né, nós aprendemos coisa boa, né, pastor? Louvado seja Deus. Que o Senhor Jesus, quando ele andava ensinando o caminho da vida eterna, né? Andava curando, libertando os cativos, né, dando vida, cortando as correntes do inimigo. E hoje nós estamos aqui para servir e para adorar o nosso Salvador, aquele que vive, aquele que reina, aquele que nos encontrou, que nós vivíamos desgarrados como ovelha e sem pastor. Mas o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, Ele nos encontrou, Ele nos achou e nos deu a paz, nos deu a vida, né, para nós estar adorando e servindo cada dia na sua presença. Bendito seja, exaltado o seu nome. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade de que foi me concedida pelo pastor Roberto. Graças a Deus, né, que Deus venha abençoar a igreja, o seu pastorado, o seu rebanho, né, para venha cada dia crescer, né, no conhecimento e na graça do seu poder. Muito obrigado. E Deus vos abençoe, tá bom? Amém. Deus abençoe, pastor. Abençoe. Obrigado, viu? Seja bem-vindo, assim como desejado. Deus abençoe. Muito bem, Deus abençoe, pastor. Adélio, né? Adélio.
Adeu. Mas graças a Deus, né? Que o irmão possa levar daqui o nosso testemunho de fé, viu? Nós cremos na palavra de Deus, cremos que Deus está nos visitando nessa área que estamos vivendo. Estamos bem satisfeitos mesmo com as bênçãos do Senhor na sua vida, né? Hoje é quinta-feira, nós cremos que Deus enviou uma mensagem profética, né? Que está em Apocalipse 10, 7, Mateus 17, 11, Malaquias 4, 5, 6, Amós 3, 7. E Deus tem manifestado essa única era que temos é a do Laodiceia, né? Para quem lê Apocalipse 2, 3, você vai ver as 7 eras, 7 dispensações, e cada dispensação Deus teve um profeta mensageiro. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, agora Laodiceia. E nós temos também que Deus, cremos que Deus enviou um profeta mensageiro, e nós, às quinta-feira, e sempre nós ouvimos, e de todo o agrado do coração, a mensagem profética, nos ensinando que está no livro, dentro da Bíblia Sagrada, né? Mas sempre aquele tempo, irmãos, já nós vamos começar a ouvir a partir do parágrafo, quando nós paramos, né? Parágrafo, que não está aí, 63, tá? Mas eu quero deixar que os irmãos fiquem de pé, vamos ler uma escritura, que vai ser, ele vai falar bastante dessa escritura, né? Que está em Gênesis, capítulo 2, apenas o verso de número 9. Gênesis, capítulo 2, verso 9. Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito dessas coisas que sempre dá um entendimento para nós, né? A palavra de Deus é viva e eficaz. Gênesis capítulo 2, verso 9. Nós vamos já ouvir, então vamos adiantar. Vai preparando o terreno aí para que quando a palavra vier, caia naquele lugar fértil, né? A semente já está ali para germinar, aí vem a revelação do sol da justiça, clareia e aquilo começa a dar fruto. Gênesis capítulo 2, verso 9, né? Deus abençoe a todos quantos estão entrando aí pelo Facebook e nos acompanhando também. Diz assim: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. Aí você vai ver 2 pontos, tá? E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Eu vou ler de novo para que vocês possam memorizar bem. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Amado Deus, Pai Celeste, vivifica essas palavras em nossos corações, pois nós queremos aqui aprender mais e mais de Ti. Faça, Deus, conforme a Tua vontade perfeita em nossas vidas, e desde já pedimos também o perdão de todo o nosso pecado, nossas falhas, e prover a Ti que essas coisas não venham atrapalhar a nossa adoração, a nossa crença, e que nós possamos ter livre acesso hoje, direto ao trono da graça, trono da misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentados, irmãos, por alguns minutos. Muito bem, nós vemos uma escritura bastante lida, muito comentada, né? E até hoje a ciência está aí perdida, né? Porque a ciência crê aí no evolucionismo, né? Que o homem veio do macaco, desde o girino foi crescendo, aí chegou o macaco e veio o homem, mas mal sabem eles que o elo perdido aí no ser chamado serpente, né? E Deus não trabalha pela evolução, Deus trabalha através da criação. Amém? Então a criação original de Deus. Mas o que nos chama a atenção aqui é que, se vocês notarem, a Bíblia, em canto algum, fala que Deus semeou a semente. A Bíblia diz que Deus fez brotar da terra toda árvore boa para a comida. Árvore natural para a comida, toda árvore boa. Aí você vê 2 pontos, e no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal. Essa árvore da ciência do bem e do mal era Satanás, e a árvore da vida era Deus, que era pelo símbolo. Por isso que nós não cremos que Eva, de forma alguma, comeu uma maçã, que era natural. Se Eva comeu uma maçã, nós vemos, acho que é Gênesis capítulo 3, encontramos que a Bíblia diz: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, coma da árvore da vida e vive eternamente. Se eles comeram a maçã, deu morte, que outra árvore natural, fruta, que se eles comessem daria vida? Esquecer de preocupar com isso, né? Mas a Bíblia não fala fruta, fala fruto, sexo, sangue. Mas como a serpente pode fazer isso? Mas a serpente, né, era uma das animarias mais espertas, tudo perspicaz, tanto é que ela tinha um lugar para ter uma alma, ela não foi lhe concedida uma alma.
A serpente não era Satanás, Satanás entrou na serpente. E o diabo sabia que os genes, né, de vida, espermatozoide de vida, daquele ser que é o elo perdido entre o homem e o chimpanzé, poderia cruzar com a semente humana. Que foi o que aconteceu? Veio o fruto, foi Caim. Quando ela diz assim: recebi da parte do Senhor o varão, toda a vida vem de Deus, mas aquele fruto era da serpente. Caim, em vez das suas obras que matou seus irmãos e tudo mais, eles cresceram na terra, foi uma pessoa que mexeram com ouro, né? E tantas coisas de metais, homens sábios grandes, e veio por toda a Bíblia Sagrada. Mas o que nós chama a atenção é que Deus fez brotar da terra então essas plantas, né? E que coisa maravilhosa, a semente estava lá, né? Agora precisava que o sol bater sobre ela para a vida. E nós vamos continuar ouvindo a mensagem. Hoje há um homem aqui que pode acender a luz. Esse homem é Jesus Cristo, que acende a luz do Evangelho. Você clarear para não cair em trevas, em tentações. A Bíblia diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? A Bíblia diz também: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra é luz. E a semente, quando está aqui em nós hoje, precisa da palavra, que é a vida de Deus, a luz de Deus, que é a revelação da palavra, para que nós cresçamos também, né, como bezerro observador. Cresçamos em Cristo Jesus. Então ele é essa luz. A palavra é a luz. A palavra é a luz, são a mesma coisa. Amém? Quem está na palavra não anda em trevas, né, pastor? Porque tem a luz da vida. Jesus é a luz. Glória a Deus. Não tem nada, irmãos. O mundo está em trevas, mas aquele que aceitar Jesus anda na luz. Que coisa maravilhosa. Então veja, então eles são a mesma coisa. A vida lá dentro é a luz da palavra. Quando a pessoa, o ser humano, recebe a vida de Deus, dentro da revelação da palavra, ele não mais vai fazer como o mundo faz, porque ele vai entender através da revelação que o mundo passa e a sua concupiscência, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí Jesus falou: viremos nele e faremos morada, né? O Pai Criador é a palavra geradora, vai nele e faz morada. Que coisa maravilhosa. Já estou terminando. Então a vida está dentro, é a luz da palavra. Veja, a vida e o germe da vida está no grão. Por isso que você vai plantar uma semente, pastor, você escolhe as mais granadas, mais bonitas, né? Porque aquelas mais xoxinhas colhidas, uma está até furada por insetos ali, carujo, então não vai progredir, não vai dar frutos, né? Mas então a vida está no grão. E se nós temos a vida de Cristo em nós temos vida e vida com abundância. Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenha com abundância. Deus não é miserável. Aleluia. Deus quer abrir as portas. Deus dá bênção, maravilha, cura e libertação aos seus filhos. Amém? Então, meus amados irmãos, Deus abençoe, né, cada um de nós. Estou na audiência. Vamos continuar a partir do parágrafo 63, mais uma porção. Inclusive, nós vamos ouvir o que nós estamos ouvindo aqui. É muito bom ouvir Deus falar conosco, tá bom? Ótima programação para nós e Deus abençoe. Vamos lá, está tudo certo? Amém. E a terra, pode ter sido 100 milhões ou bilhões, ou o que quer que fosse. E como ele o fez, isso cabe a ele saber, veja, não a mim. Porém, no mundo, bem, a terra era sem forma e vazia, e havia a água sobre a terra. E Deus disse, se movia sobre a água, e disse, haja luz. Agora, eu creio que o sol e assim por diante já existia. Eu creio a lua, à medida que continua Gênesis 3 a explicar, mas eu creio o que aqui estava, que o mundo nós íamos usá-lo, portanto, e ele se agitou por dentro. Havia nevoeiro e vapor por toda parte da terra, fazendo-a escura. E disse Deus, haja luz, e a escuridão se desvaneceu e houve um céu sem nuvens. E eu creio que essa é a maneira de Deus fazer as coisas. Ele, na Bíblia, o versículo seguinte diz, o versículo 4 diz,
E fez dele separação entre a luz e as trevas. E a luz ele chamou dia, e as trevas ele chamou noite. E a palavra de Deus sempre separa a luz das trevas. Vê? É a palavra que faz a separação. Veja, a luz das trevas. Deus sempre faz a mesma coisa. Quando ele se prepara para usar alguma coisa. Como ele se preparou para usar essa antiga estrela, ou o que quer que fosse, neste mundo, ele teve de separar a luz das trevas. Quando ele se prepara para sair, para usar um grupo de pessoas, ele tem de separar a luz das trevas. Quando ele se prepara para usar um indivíduo, ele separa a luz das trevas. A luz vem por Deus. Lembre-se, a luz vem por sua palavra falada. A palavra de Deus disse, haja luz, quando não havia luz. E ele enviou a luz para separar as trevas da luz. Essa palavra de comando limpou o céu para que o sol pudesse brilhar nele. E a sua palavra hoje é que torna a limpar todas as atmosferas de incredulidade. Eu estava conversando, eu creio, 11 entrevistas, um pouco antes que eu chegasse ao público esta manhã, ali dentro. Tão mal. Um outro dia, um pequeno amigo meu, Jim Poole, o menininho dele, eles pensaram que ele tivesse tido um ataque cardíaco. Levaram-no correndo para o hospital. Era uma condição asmática. Tinha lançado o companheirinho. Ele não podia, seu coraçãozinho saltando e deixando sem fôlego. E ele gritando, ele não podia tomar fôlego. E o companheirinho parecia que estava morrendo. Quando eles o trouxeram aqui, e eu estava me preparando para ir ao hospital, eles o trouxeram aqui. Eu tomei a sua mãozinha, eu disse, o que causou isso foi sarampo atacou a criança. E o sarampo, a febre, atacou o companheirinho. Vocês observem, dentro de 1 ou 2 dias eu quero vê-lo de novo. Ele estará cheio de sarampo. E aqui está ele, cheio de sarampo. Você veja, está vendo? Agora, o que? Deus separa as trevas da luz, ou a luz das trevas. E ele separa a morte da vida. E ele o faz por sua palavra. A sua palavra é o que sempre produz isto. Agora, luz. Bem, agora a semente já estava sobre a terra. Eu creio que Deus havia plantado a semente. E enquanto o sol podia alcançar essa semente, ela começava a crescer. E essa é a razão porque somente levou dias para produzir essas coisas. Porque a semente já estava na terra. Tudo o que necessitava era de luz. E é assim mesmo que Deus tem hoje. Sua semente já está aqui, sua palavra. A única coisa que ela necessita é de luz sobre si. E Ele é essa luz. Amém. Pois Ele é a palavra. A palavra e a luz são a mesma coisa. A vida ali dentro é a luz da palavra. Veja, é a vida. O germe de vida jaz dentro do grão. E o grão, a vida é que brota e gera a vida de dentro do grão. É assim mesmo que Cristo, na palavra, faz que a palavra faça o que ela deve fazer. Exatamente como a vida no grão de trigo, ou o que quer que seja. Ela faz que o trigo faça o que ele deve fazer, porque ela é a vida que está dentro dele, toda a vida. Então, a vida existe somente pela palavra de Deus manifestada. A vida vem somente pela palavra de Deus manifestada. Enquanto estiver só no livro assim, ainda pode ser questionado. Mas quando for manifestado, então você vê o produto do que ela falou sendo manifestado. Então isso é luz sobre a palavra. Está vendo? É isso que traz a palavra, assim diz. Então, quando acontece, isso é vida em luz. Luz trazendo vida. A luz traz vida. Plante o trigo aqui fora, ele irá e coloque-o no porão, cubra-o completamente e ele nunca produzirá nada, porque ele não pode, não há luz ali. Mas assim que a luz o atingir, então ele produzirá vida se for uma semente que tenha germe. Essa é a mesma coisa que é na palavra. Veja,
A palavra é Deus. E quando a vida atinge, a luz a atinge, traz a palavra a vida novamente. Amém. Cada era sempre tem sido assim. Como nós apreciamos essas grandes coisas. A maneira que a palavra sendo vindicada é a luz da palavra falada. Vê? Disse Deus, haja luz. Agora, se ele simplesmente dissesse e nenhuma luz viesse, então nós não sabemos se é verdade ou não. Nós não sabemos se ele está certo. Nós não sabemos se ele é Deus ou não. Porque ele simplesmente disse, haja e não houve. Vê? Porque então, quando Deus fala e nós vemos que existe, então essa é a luz que resplandece, a verdade da palavra. Está vendo? A luz é vida. Toda vida natural vem por sua palavra falada. E o sol é a sua palavra falada. Ele disse que ele criou uma grande luz no céu para o dia e uma luz menor para a noite. Está vendo? Que toda vida natural tem de vir pela palavra falada de Deus. Amém. Uma flor não pode crescer sem que a luz da palavra falada de Deus brilhe sobre ela, pois o sol é o S-O-L, é a palavra falada de Deus. Quando ele disse, haja luz. Está vendo? É a vida falada de Deus. E não importa o quantas pessoas tratem de dizer isso ou aquilo, ainda permanece mesmo. Você tem de ter esse sol. Assim, a vida natural pode somente vir pela palavra de Deus falada. E a vida espiritual, vida eterna, pode somente vir pela palavra de vida falada de Deus. A vida é o F-I-N-H-O dessa vez. Nele está a luz, e nele não há trevas. E ele é a luz falada de Deus. Está correto? A palavra falada de Deus. Pois no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ela é para sempre Deus. Está vendo? E se necessita da luz de Deus para atingir a palavra, para fazê-la viver. Aqui está o que ele falou. Agora deixe a luz brilhar. Amém. Deixe a luz brilhar. E a luz trará cada palavra à sua posição correta. Em seu Glória a tempo. Deus. Aleluia. Amém. Amém. Veja você, quando chega o tempo, às vezes esse grãozinho já na terra, inativo durante todo o inverno, como semente, trigo de inverno, semeado na terra. Porém, quando esse sol chega bem correto, ele tem de viver, está vendo? E ele não pode viver sem o sol. E Deus fez promessas para cada era e cada dia. E quando a luz chega correta e brilha sobre isso, produzirá bem exatamente o que a palavra diz, porque ele é a luz e a vida. A palavra de Deus vem somente pela Bíblia. A Bíblia de Deus é a forma impressa do Filho de Deus, porque a Bíblia diz que ela é a revelação de Jesus Cristo. É Deus revelando-se através de Cristo, e Cristo é a palavra. E se necessita da luz de Deus para brilhar sobre essa palavra, para vindicá-la, para provar que Deus ainda declara vida eterna. A vida somente vem pela luz, a palavra manifestada ou feita carne. Quando todas as promessas vêm a ser na Bíblia, vêm a ser manifestadas, é quando Jesus Cristo, a palavra, se fez carne entre nós. Deus sempre opera através do homem. O homem é o objeto de Deus. Agora, se ficar um pouquinho quente aqui dentro para vocês podem puxar as janelas ou o que quer que vocês desejem, diminuir o forno. Quem sabe o zelador diminuiria um pouco o forno. Eu vejo que muitos estão com calor e está calor em pé aqui também. Portanto, lembre-se disso. Eu estou contente que esteja calor em vez de frio, porque eu gosto do calor. O calor sempre traz luz, vida, necessita-se de fogo. Note agora, feita carne, quando a palavra vem a ser carne, ela vem a ser manifestada. Como tome a palavra e coloque-a na posição correta e no tipo correto de terra, ela produzirá. A
a semente produzirá a sua espécie, e a palavra trazida para dentro de um tipo correto de coração há de se manifestar. Ela produzirá a luz, ela irromperá sobre ela, certo? Nada natural nem espiritual pode viver sem a luz de Deus. A vida pode somente vir então pela luz. Nada natural nem nada espiritual pode viver sem a luz de Deus. Pense nisso. Muito bem. Porém, quando Ele nos envia a luz, veja, e faz todas estas coisas, e então nós a rejeitamos. Agora, esta é a parte lamentável. É quando a luz é rejeitada, quando é enviada a nós. Agora, poderia você imaginar algum homem hoje dizer: eu simplesmente me recuso a dizer que haja tal coisa como um sol. Eu não creio que haja um sol. E ele descesse correndo para dentro do porão e fechasse todas as portas, e sentasse na escuridão e dissesse: não há tal coisa como sol, não há tal coisa como luz. Você saberia imediatamente que há algo mentalmente errado com essa pessoa. Há algo errado quando ele volta correndo para dentro de um porão escuro e se recusa a aceitar o benefício da luz dada por Deus. Há algo errado com ele. Ele não deseja os seus raios quentes. Ele não deseja a sua substância que dá saúde. Ele não deseja a sua luz para caminhar nela. Ele prefere sentar-se na escuridão. Mostra mentalmente algo errado, natural com o homem. E eu digo isso com todo amor e respeito. Também há algo espiritualmente errado com um homem que volta correndo para as iluminações de credo dele e se recusa a ver a luz da Bíblia quando ela está brilhando bem diante dele. Há algo errado com ele. Veja, volta para seus credos e aparências e fecha a porta e diz: não há tal coisa como essa. Os dias de milagres já passaram. Não há tal coisa como cura divina. Não há nenhuma dessas coisas. Isso foi para um apóstolo. O homem está espiritualmente louco. Há algo errado com ele. Ele tem puxado as cortinas e rejeitado o Espírito Santo que pode vir sobre ele. E ele pode: se vós estivesseis em mim e as minhas palavras em vós, então a luz brilhando sobre essa palavra, pedi tudo o que quiser. Está vendo? Há algo errado, de modo que ele rejeitasse as fontes dadas por Deus e Deus aceitado para que elas vivamos. Sua palavra. O justo viverá pela fé, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, não parte da palavra, toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando um homem simplesmente recusa isso, há algo errado com essa pessoa, algo errado com a sua experiência. Se ele afirma amar a Deus e então recusa a Deus, há algo que saiu errado com a pessoa. Nós sabemos disso sem sombra de dúvida. Ele a rejeita, corre para o lugar dele e diz: agora eu não quero saber nada sobre ela. Não me diga nada sobre essas coisas. Eu não creio em nada sobre ela. Vocês, não importa o que vocês digam. Um camarada disse não faz muito tempo, eu estava falando a vocês a respeito, ele disse: não me importa se o Senhor trouxesse 50 com câncer e trouxesse 50 médicos para testificar deles, eu não creio. Não me importa se o Senhor ressuscitasse os mortos bem diante de mim, eu não creria. Veja, há algo errado com essa pessoa. No entanto, o homem era o ministro. Veja, supunha-se ser o ministro. Mas só porque tal organização não crê nos poderes de Deus, não crê que a palavra, ela quis dizer exatamente o que ela disse, o homem corre para dentro desse porão, velho porão bolorento, sujo e imundo de uma organização, e recusa o calor e os raios que doam a vida do Espírito Santo, Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então há algo errado com essa pessoa. Ele prefere viver nesse louco, escuridão e assim por
por diante, a viver na luz do Deus e da Bíblia, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Também farei obras que eu faço, até mesmo as farei maiores do que esta, pois eu vou para meu Pai. Há algo errado com essa pessoa, sem dúvida, absolutamente, há algo errado. Quanto a você, homem que está ouvindo isso, do outro lado do mundo, onde quer que você esteja, há algo errado com a sua experiência quando você diz que ama a Deus e recusa a sua palavra. Há algo, você recusa a própria, não admira que as coisas não possam, que a igreja esteja na condição dela, e as coisas não possam ser feitas como Deus prometeu, é porque você nem mesmo recebe a palavra, nem anda na luz. A Bíblia diz que andemos na luz como Ele na luz está. Amém. Então, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Pecado é incredulidade. Então, se nós estamos andando na luz da hora dada por Deus, então Deus toma essa palavra que é dada para a hora e a vindica. Tal como Ele fez em Gênesis 1:3, disse: haja luz, e luz surgiu. A palavra saiu, e luz a seguiu, e dissipou o vapor, e as trevas foram para um canto, e a luz brilhou de lado a lado. É assim mesmo que Deus faz hoje. Ele envia a sua palavra para esta hora, e o Espírito Santo vem e faz essa palavra viver. E as trevas seguem adiante para os trevos e denominações deles, porém a luz brilha, porque é a palavra de Deus sendo vindicada de que a sua palavra é verdadeira. Agora, não há nada de fictício com respeito a isso. Isso é exatamente bíblico. Muito bem. Agora nós encontramos que os sábios do antigo, seguiram a substância dada por Deus. Eles seguiram a palavra de Deus para a luz, porque era a palavra que trazia a vida. Agora você diz, como eles seguiram? Bom, eles eram como que magos, que nós entendemos. E então nós descobrimos que Balaão, o profeta, em Números 24:17, o próprio Balaão era, de certo modo, um mago. Ele era um profeta verdadeiramente, e ele profetizou aqui, e disse que uma estrela subiria de Jacó. E quando esses sábios viram que a palavra de Deus dizia que uma estrela subiria de Jacó, eles seguiram esse pequeno sinal dado por Deus, a fonte de luz eterna. Assim também os sábios hoje, que não estão cegos pelos trevos, seguirão a palavra dada por Deus, até que vejam a plenitude do poder de Deus florescendo abertamente nesta hora. Eles veem isso e eles sabem que está aqui na Escritura. Deus prometeu para este dia. Não importava quantos observatórios, quantas outras coisas dissessem aos magos, ora, os senhores não estão no seu juízo perfeito. Por 2 anos eles estiveram de viagem. Eles passavam por muitas nações e dizia-se, aonde os senhores vão? Oh, vimos a sua estrela no Oriente, e viemos a adorá-lo. E quando eles alinharam-se em Jerusalém, nas séries denominacionais, eles não tinham a resposta. Eles foram de um lado para outro das ruas, clamando, onde está ele, nascido rei dos judeus? Nada sabia-se sobre isso. Então eles recorreram à palavra para descobrir. Eles haviam seguido, sabiam que a estrela os estava guiando à luz eterna. Guia-nos a tua luz perfeita. E a palavra é que o guia à luz. E a luz é que faz a palavra vindicada. Note, eles eram sábios. E os sábios hoje não sabem. A sabedoria desse mundo é loucura para Deus. Todos os seus cientistas, e você, gente que está dependendo de alguma grande cultura ou de alguma outra coisa, dizendo a vocês como decompor um átomo, ela não pode dar vida a você. Não há nada que possa dar vida a vocês, a não
ultimátum. Quisera que eles nunca tivessem descoberto isso. Porém, se eles têm que fazê-lo, porque este mundo está pendente hoje. Tinha que acontecer para arrebentar esses grandes buracos na terra, para deixar essa lava sair e rejuvenescer esse mundo novamente, para fazer uma nova terra, onde os justos caminharão sobre as cinzas dos ímpios no milênio, onde o pecado será esquecido. Tudo tem uma maneira de se renovar. O homem a quem foi concedido viver nessa terra pela sua própria sabedoria, tomando a árvore da ciência em vez da árvore da vida, ele destruirá a terra a qual Deus lhe dá para nela viver. Porém, aqueles que ainda estão na árvore da vida haverão de vir a um novo céu e uma nova terra, onde não há enfermidade nem morte. Glória a Deus. Luz, Senhor. Aleluia. Deus, luz. Foram os anjos de Deus que mostraram luz sobre a colina para guiar os pastores até a luz eterna. Veja, ela somente vem pela luz. A vida pode somente vir pela luz. Os pastores desejando saber, você sabe, quando um rei nasce, eles cantam grande alvoroço. Quando o rei nasce. Agora, ele nasceu tão secretamente, e nasceu numa estátua, numa manjedoura, onde o gado e o cavalo estavam comendo. Contudo, ele era um rei. E os anjos desceram e cantaram os hinos aos pastores na luz. Os anjos, eles mesmos, eram luzes que se manifestavam com a palavra de Deus. Eles tinham a palavra de Deus e disseram a eles: hoje, na cidade de Davi, em Belém, nasceu Cristo, o Salvador. Os anjos tinham a palavra e a palavra veio pela luz para guiar. E eles seguiram a palavra dos anjos até a luz eterna. Eles encontraram o nenê ali, envolto em pano, como eles haviam dito. Pois, veja você, a vida somente vem pela luz. Note, ele era a palavra que se fez luz, ou que veio a ser luz. A palavra daquela geração, ele era a palavra luz daquela geração, porque os profetas de outrora tinham falado dele. E aqui ele veio e vindicou que ele era a luz da palavra falada de Deus. Está vendo? Amém. Tudo que os profetas tinham dito foi cumprido nele. Veja, os profetas aqui do passado, com a palavra, como Deus era no princípio, como ele disse: haja luz, e luz veio. Agora o profeta disse: uma virgem conceberá, dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, pois isto será Deus conosco. Agora eles o haviam falado, a palavra tinha saído, porém ele era a luz. Ele era o cumprimento, aleluia! Ele era o cumprimento dessa palavra, ele era a manifestação dessa palavra. Assim é hoje. A palavra de Deus se tem cumprido na hora. Essa é a luz. É Deus manifestando-se. Ele era a luz do mundo. E quando os profetas, inspirados pelo Espírito Santo, disseram: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ou um menino se nos deu, e o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Aí estava. Porque ele era a luz que cumpriu essa palavra. Amém. A luz que cumpriu essa palavra. Em Mateus, no capítulo 28 de São Mateus, nós encontramos que quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele também foi a luz da palavra falada de Davi, o qual disse: não deixarei a sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja corrupção. A morte estava nas trevas, mas ele rompeu os selos da morte e entrou nela e tornou a sair de novo. Ele era a luz, a palavra vindicada, para que os mortos possam viver depois de estarem mortos. Ele era. No dia de Pentecostes, essa foi a luz que mostrou quando o Espírito Santo tinha vindo. Isaías disse no capítulo 28
falarei a este povo, e este é o descanso, este é o sábado, que eu darei ao... E tudo isso não quiseram ouvir, foram embora, balançaram as suas cabeças. E quando no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas, e atuaram como homens e mulheres bêbados, cambaleando sob o impacto do Espírito Santo, e eles foram embora e balançaram as suas cabeças e disseram: este povo está bêbado, cheio de mosto, e assim por diante. Era absolutamente a luz, a palavra que fora profetizada, manifestada. Assim é em cada era. A palavra manifestada que veio à vida é a luz dessa era. Ali a palavra manifestada, tal como foi em Gênesis 1, quando Deus disse: haja luz e houve luz. Quando Deus disse: haverá um filho e houve um filho. Quando Deus disse em Joel 2:28: há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, sobre as minhas servas e donzelas derramarei meu espírito. Os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos terão sonhos. E todas essas coisas que ele prometeu, quando ele, o Espírito Santo, caiu, foi a luz sobre essa palavra. Quando a palavra foi manifestada, então ela se tornou luz. Ele é a luz, ele é a luz que deveríamos seguir, ele é a única luz. Os anjos encontraram luz e seguiram-na até ele. Agora, em todas as eras, Deus tem apresentado um tanto de sua palavra para cada era. Deus sempre envia alguém em quem essa palavra possa entrar e mostrar a luz dela. Que cada era faz a mesma coisa, sempre faz isso. Ele foi o cumprimento, como eu disse, de todos os poderes santos e divinos dos profetas. Eles eram deuses menores. Quando a palavra do Senhor vinha a um homem, Jesus disse, ele próprio, e ele era um Deus. Vocês sabem disso. Ele disse: se a vossa lei disse e vossos pais lá no passado chamaram aqueles a quem a palavra de Deus veio, os chamaram deuses, como podereis me condenar, dizendo, quando eu disse, eu sou o filho desse Deus? Quando justamente o próprio Deus, que falou a palavra através dos profetas, ele era a manifestação dessa palavra. E seu profeta foi chamado Deus, porque ele era a manifestação da palavra de um outro profeta. Como vocês podem condená-lo quando ele era a mesma coisa? Ele era o Filho de Deus, pois ele será chamado o Filho de Deus. Ele era o Messias por muito tempo prometido, o qual o mundo havia esperado. Ele era a promessa do Messias manifestada. Amém. Olhe para ele quando se encontrava ali. Ele disse: se não faço as obras de meu Pai, então me condenai. Mas se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu faço. Elas testificam quem eu sou. Elas nos dizem quem eu sou. Veja você, essa hora cega e escura em que eles vivem, eles não puderam ver isso. Eles simplesmente não puderam entender. Como poderia ele ser isso? Como pode ser ele algum filho de Deus quando ele nasceu bem aqui embaixo em Belém? Se eles tão somente conhecessem a palavra, dizia que isso viria dessa maneira. Ora, seu pai José é um carpinteiro, sua mãe, ora, na verdade cresce entre nossos irmãos que ele nasceu ilegitimamente. Contudo, a palavra de Deus dizia isso. Ele disse: examinai nas Escrituras, e vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas as mesmas que testificam quem eu sou. Elas são as que de mim testificam estas santas Escrituras. Então, o que ele era? A luz de Deus. Não admira que ele dissesse: eu sou a luz do mundo. Não somente disse ele: eu sou a luz, mas ele disse: vós sois a luz. Se sua palavra está em você, testemunhando dela própria, então você é a luz do mundo. Então, note, nós descobrimos a luz de cada era manifestada da mesma forma. Então eu quero fazer a pergunta enquanto... Amém. Graças a Deus. A luz do mundo, né? Jesus Cristo, o único que pôde fazer isso para nós. O mundo estava em treva, perdido, em pecado, o mundo jaz no maligno, mas ele, através de Jesus Cristo, Deus, através de Jesus, veio e trouxe luz para nós. Amém? Quando o homem, depois de pecar ali no jardim do Éden, foi jogado para fora, para o Éden,
E o homem não podia redimir a si mesmo. E Deus tentou fazer isso, pastor, através dos patriarcas, profetas, ninguém era digno, nem nada. Na Apocalipse capítulo 5, vemos que ninguém era digno nem de olhar para o livro. Mas teve um que pisou no lugar deles de Deus, que na concepção de Deus, antes da fundação do mundo, já foi o Cordeiro sacrificado por nós. Amém? E temos hoje vida eterna. Ele, além de olhar para o livro, tomar nas mãos, abrir o livro e também desatar os seus 7 selos. Ele foi digno. E ele é digno. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Queremos agradecer os irmãos que estão na internet, que alguns vamos aqui. Tatiana Norberto Família, Dilson, Carmo, Lúcia Ribeiro e Alvina Bueira. Né? Deus abençoe, que o Espírito Santo consiga dirigindo a cada um. Quero também convidar os irmãos, domingo próximo, no horário das 18h30, estaremos aqui com um culto de ação de graça, tá bom? Venham preparados, teremos cânticos, alguns pontos da Escritura para nós lermos. Então vai ser um culto de ação de graça, onde você pode agradecer a Deus pela paz, pela vida, pelo entendimento, pela salvação, por tudo, né? Então é um culto de ação de graça. Todos são convidados. Convidei o pastor, se não tiver lugar para ir, a porta que está aberta para receber. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos ter uma palavra de oração. O pastor nos pede aqui oração. Aproveitar a sua estadia, despede da oração. Ficamos em pé, irmãos. Não, tem não. É só oração mesmo. Fica à vontade. Mais uma vez, eu saúdo os irmãos da paz de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, vamos encerrar este grande culto. Amém. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Pai Santo, Pai querido, te agradecemos nesta noite por esta oportunidade de estarmos na tua casa, Senhor. Amém. Onde a tua palavra veio, foi trazida aos nossos corações, que venhamos guardar em nossos corações, Pai. Deus Todo-Poderoso, abençoa os teus servos, meu Pai. Abençoa o pastor Roberto, dirigente aqui da igreja, Senhor. Deus Todo-Poderoso, vem dar a cada um de nós uma noite abençoada, debaixo da sua potente mão e um sono reparador, Pai. Quero te agradecer, ó Deus, por este dia, por esta noite, meu Pai querido, por esta reunião abençoada. Te agradeço desde já, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor. Deus abençoe, viu? Obrigado, Senhor. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Então, que a graça de Deus seja com todos vós, né? Que o Espírito Santo de Deus, a doce comunhão de Jesus Cristo, esteja sobre todos e em todos. Amém? Vocês que nos acompanham até aqui, Deus abençoe. Vocês que vieram, Deus abençoe. Aqueles que gostariam de estar aqui por circunstância não pôde fazer, Deus nos abençoe. No nome de Jesus Cristo, uma boa noite a todos. Gratos e até domingo. Deus nos permitir. Está terminado nosso culto. Meu muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Pai, que te ajude.